Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de informática no módulo de Windows. Galera, na aula de hoje a gente vai finalizar o assunto acessórios e vamos aí basicamente iniciar o último assunto, tá? Do nosso módulo de Windows, que são ferramentas de manutenção, tá? E aí eu creio que a gente começa a falar na aula de hoje sobre a manutenção e na próxima aula a gente encerre o nosso conteúdo, ok? Galera, na aula de hoje, aí já iniciando, nós vamos falar sobre uma ferramenta chamada executar. Então, eu vou aqui no meu menu iniciar e vou pesquisá-la, tá vendo? Executar, o atalho dela é o Windows, botão Windows, mais a letra R, tá ok? Então, em alguns momentos eu vou usar o Windows R aí para abri-la. Galera, a ferramenta executar, ela parece um pouco com a prompt de comando, pois através dela você pode executar qualquer coisa dentro do seu computador. Ela não é voltada aí exatamente para a manutenção, então essa é uma grande diferença, né? Mas ela nos ajuda a ter acesso a qualquer ambiente do nosso computador, tá? E nesse caso a gente trabalha com ela diretamente na nossa interface gráfica mesmo, tá? Diferente do prompt de comando, que pode ser utilizada em algum momento que a sua interface gráfica não esteja em funcionamento, né? Caso você tenha algum problema no sistema, você consegue usar o prompt de comando para solucionar. Já executar não, ela serve para facilitar o acesso a qualquer ferramenta ou ambiente dentro do Windows, tá? Então, se eu quisesse entrar aqui no meu painel de controle, eu poderia digitar apenas a palavra control, o control. Digitou a palavra control, deu um enter, olha lá, abriu o painel de controle de forma rápida e fácil, tá? A mesma coisa se daria se eu digitasse ferramenta, ó. Digamos que eu queira acessar a ferramenta Excel. Vou apertar aqui o Windows R para ele abrir novamente de forma mais rápida e vou digitar a ferramenta chamada Excel. Enter, olha lá, está aberta. Se eu quisesse, por exemplo, abrir o bloco de notas, eu poderia localizá-lo através do executar usando o nome sistêmico dessa ferramenta, que é o nome Notepad, tá? A mesma coisa que bloco de notas para o sistema Windows, e vou colocar aqui ponto a sua extensão, que é exe, tá? Enter, lá, abrir a ferramenta. E uma última utilidade bem importante da ferramenta é a seguinte: digamos que eu precise acessar um local que tenha um caminho um pouco longo a ser percorrido, tá? Normalmente são pastas do sistema. Eu preciso acessar um arquivo que esteja dentro do sistema, um arquivinho do programa, por exemplo. Então, digamos aqui que eu quero acessar um arquivo dentro aqui de uma das minhas pastas, tá? Deixa eu voltar aqui em arquivos e programas. Digamos que eu preciso achar esse arquivo aqui, ó. Preciso acessar esse local aqui, ou preciso indicar esse local aqui para um programa. Eu simplesmente posso, ó, copiar esse endereço. É só você clicar no final do endereço lá na barrinha de endereços, e lá no executar, a qualquer momento que você precise ter acesso, vou fechar a janelinha, como vocês podem ver, ó, e vou colar, dando um Ctrl V, esse endereço aqui. Então, para ele, se eu der um OK aqui, ele vai achar exatamente essa pasta, tá? Que é Adobe Photoshop 2016, CC 2017, ó. Vou clicar em OK. Pronto. Então é muito útil, tá? A gente utilizar o executar para acessar algum local que esteja um pouco difícil, né? Um pouco escondido dentro do nosso sistema operacional, ou até mesmo o que a gente chama de locais de rede, que são locais existentes em rede de computadores, normalmente empresa, onde você precisa acessar uma pasta, um arquivo que está localizado na rede. Normalmente esse arquivo está dentro de várias pastas. Então, para facilitar o acesso, a gente usa bastante aí no trabalho o comando executar, tá? Não esqueça que o atalho é ainda o Windows R, mas a qualquer momento você pode pesquisá-lo também no menu iniciar, ok?
E aí, galera, para fecharmos o conteúdo de acessórios, nós vamos falar sobre a ferramenta WordPad, tá? O WordPad, galera, é uma ferramenta de criação e edição de textos, porém, essa atividade é realizada de maneira básica, tá? Então, se você quiser realizar a criação de um texto ou de um documento de texto simples, você tem uma ferramenta gratuita, né, dentro do seu sistema operacional para esse tipo de ação. Se você quer realizar um documento mais complexo, que precisa de mais recursos, o interessante é que você utilize uma ferramenta profissional mais completa chamada Microsoft Office Word, tá? Que por mais que pareça com o seu nome com o WordPad, são ferramentas distintas, tá? Eu costumo dizer que o Microsoft WordPad, que é o que a gente vai ver aqui nesse momento, é o primo pobre do Word. Por quê, Vitor? Porque ele tem poucos recursos, né? Porém, ele pode te ajudar em algumas situações, né, de necessidade. Você não tem o Word instalado na máquina, já que ele não vem instalado, não é um software gratuito. Você tem o WordPad para te ajudar e quebrar aí, como a gente diz, um bom galho, né, nos momentos de necessidade aí de fazer uma atividade de texto, tá? Mas se você for fazer aí um documento profissional, eu recomendo que você use esse cara aqui, ó, Microsoft Word. Ele será o tema do nosso próximo módulo, inclusive, ok, gente? Então, beleza, galera. Entendendo aí que o WordPad é uma ferramenta de edição de texto e criação de texto simples, ele vai ter, é claro, bem mais recursos que o bloco de notas, como nós já vimos, né, que basicamente não tem nenhum recurso, mas ele terá recursos bem básicos, tá? Então, a partir do momento que eu tenho um texto aqui dentro do WordPad, qualquer texto que seja, para que eu venha fazer qualquer tipo de alteração, esse texto precisa estar selecionado. Eu posso configurar e alterar as propriedades desse texto uma vez ele selecionado através do grupo fonte. E aí eu vou fazer o que a gente chama de formatar, ou seja, mudar as características originais desse texto. Então eu posso mudar o tipo de letra, né, que a gente chama de fonte. Eu posso mudar o tamanho dessa letra ou o tamanho dessa fonte. Esses dois botões têm a mesma função. Eu posso colocar esse texto em negrito, deixando ela mais intensa, mais grossa. Itálico, vou deixar esse texto levemente inclinado. Sublinhado, ó, colocando uma linha embaixo desse texto. Taxado, linha no meio do texto. Subscrito e sobrescrito, falarei disso no próximo módulo, tá? Será muito mais útil. Então a gente vai falar sobre isso no próximo módulo e vamos mostrar de forma prática, tá? Como que ele funciona. Ao lado nós temos aqui a cor da fonte. Servir para a gente mudar a cor da letra, tá? Ferramenta de realce é a mesma coisa que um marca-texto. Se você quiser grifar um texto, você seleciona, escolhe a cor, ele vai dar o realce, ok? Vou deixar sem cor. Alinhamentos. Nós temos 4 alinhamentos básicos aí de texto. Alinhamento à esquerda, ou seja, o texto se posiciona inicialmente daqui e vai para cá, ou seja, começa daqui para cá. Centralizado, alinhado à direita, justificado. O justificado, ele também se alinha à esquerda, porém o espaçamento entre as palavras é maior, tá, pessoal? Alguns recursos de parágrafo também vamos deixar para a ferramenta Word, que é o próximo módulo. Então fiquem atentos, pois nós falaremos sobre esses recursos lá no módulo de Word, tá? Já que esses recursos se repetem, tanto que nós falamos agora, tanto os que nós vamos reservar aí para falar no próximo módulo. Todos existem também no Word e ainda muito mais, tá, gente? Então vamos focar apenas no básico mesmo aqui para vocês entenderem sobre edição simples no WordPad. É possível que você coloque imagem no WordPad através da opção imagem aqui no grupo inserir, imagem. Você pode escolher qualquer foto existente aí no seu computador. Vou escolher uma imagem de exemplo. Deixa eu colocar aqui dentro da minha pastinha downloads.
enfim, qualquer imagenzinha de exemplo aqui. Cliquei na imagem, abrir. E aí, ó, é possível que a gente insira imagem, mas não teríamos muitas possibilidades de edição, tá? Só tem como clicar nela e diminuir ou aumentar o seu tamanho pelas pontinhas brancas, como vocês podem ver. O posicionamento não é muito o forte aí do WordPad, não tem como a gente ajustar ele de uma maneira mais legal, tá? Mas a gente pode aí diminuir e aumentar o seu tamanho. Se a gente quiser mudar a posição, a gente tem que forçar isso clicando e arrastando e colocando aqui em cima, tá vendo? A única forma que dá pra gente mudar a posição da imagem. Ele precisa ter um texto, tá? Se não tiver um texto, a gente não consegue tirar do lugar. E aí, galera, além disso, nós temos aqui algumas configurações para exibição de régua da nossa barrinha de status, ampliar para dar zoom, tirar zoom. Então nós temos algumas configurações muito básicas aí dentro do WordPad. Basicamente falamos sobre todas elas, né? Além disso, tem como a gente inserir um desenho do Paintbrush, do programinha Paint de desenho, inserir a data e hora baseado no sistema e inserir um objeto que seria um arquivo de um outro programa, tá? Dentro do WordPad que seja compatível, ok? Então nós não temos muitos recursos, mas é uma ferramenta que pode te auxiliar aí em uma situação de necessidade. Porém, se o trabalho for profissional, recomendo que você use uma ferramenta profissional como o Microsoft Word, por exemplo, tá? Para salvar o arquivo, o comando é arquivo, salvar. Esse documento será salvo em RTF, tá? Que significa Rich Text, tá? Em nome você vai colocar o nome do arquivo e escolher aí uma pastinha ou um local onde esse arquivo deve ser salvo, tudo bem? Então nesse caso eu não salvarei o arquivo, apenas mesmo para mostrar para vocês aí a ferramenta em si, tá? A base da ferramenta WordPad, que é uma ferramenta bem simples de texto, mas pode nos ajudar bastante. O que não foi falado aqui, fiquem tranquilos, será falado no próximo módulo com riqueza de detalhes, tá bom? E aí, galera, para a gente fechar a aula de hoje, eu vou iniciar aí o conteúdo relacionado à manutenção de sistema, tá? Que será o nosso último assunto do módulo 1. Então a gente vai falar aí sobre a manutenção do sistema. Existe, galera, dois tipos de manutenção de sistema, tá? Existe aí a manutenção preventiva e existe aí a manutenção corretiva. Então, só para a gente entender o que essas manutenções significam, a manutenção preventiva é aquela manutenção que você faz antes do problema efetivamente acontecer, né? Então você cuida para que você consiga prevenir o problema, né? Então você vai cuidando do seu computador de maneira que ele apresente menos problemas ou não apresente um determinado problema ou retarde a apresentação desse problema e ele aconteça mais à frente apenas pelo fato de você ter sido cuidadoso, né? E a manutenção corretiva é aquela manutenção que você faz quando o problema efetivamente acontece e aí você tem o objetivo de corrigir esse problema e por isso ela se chama corretiva, de correção. Então, corretiva de correção, preventiva de prevenção, tá? Então existem dois tipos de manutenção que nós temos aí para o nosso sistema. Nós estaremos falando sobre sistema, portanto falaremos sobre software, lembram? Então, relembrando aqui, se estou falando sobre manutenção de sistema, estou falando sobre manutenção de software. Software esse chamado Windows, né? O sistema operacional, ou seja, eu estou falando sobre a manutenção do meu sistema, do meu software, tá? Existe também a manutenção do hardware, que não é o assunto em questão, tá? Que seria a manutenção da parte física, que também é importante
E uma vez você não tendo aí o conhecimento de hardware, é interessante que você leve a um profissional que tenha esse conhecimento para fazer a manutenção também, tá? É legal que você faça a prevenção, limpeza, né, periódica no seu computador, faça aí a verificação dos componentes, a troca da pasta térmica do seu processador, a troca da bateria da BIOS, enfim, vários componentes internos, a limpeza da fonte, né? Limpeza no gabinete da placa. Então tudo isso é prevenção para que você evite problemas, né? Troca de cabo caso a necessidade e de componentes de hardware periodicamente, tudo isso seria uma manutenção do hardware preventiva, né? E nós vamos falar aí sobre a manutenção do software, tanto a preventiva quanto a corretiva, tá? Então nós vamos basicamente ensinar algumas ferramentas que podem ajudar você a prolongar o bom uso do seu computador ou até mesmo corrigir alguns problemas, tá? Que possam acontecer no decorrer aí do seu uso do computador de modo geral, tá? Começando aí, galera, falando sobre a ferramenta gerenciador de tarefas. A ferramenta gerenciador de tarefas, galera, ela vai servir aí pra gente nos momentos em que houver o travamento do computador ou na verdade, um software específico esteja sendo utilizado, tá? E que cause um travamento grande no sistema. Então você está usando um determinado ferramenta, um determinado software, e ele simplesmente para de funcionar e muitas das vezes, dependendo aí do software, ele impede que você consiga fazer outras ações, tá? Até mesmo desligar ou reiniciar o computador. E aí essa manutenção, só para a gente colocar aqui na categorização do que nós acabamos de falar, seria uma correção, né? Já que eu já estou tendo problema, então eu vou utilizar essa ferramenta para corrigir esse problema, tá? Então seria uma manutenção corretiva. Então, uma vez tendo esse problema, eu vou utilizar o gerenciador de tarefas para encerrar os processos que estão impedindo o meu computador de funcionar, tá? Ou até mesmo de desligar o computador e reiniciá-lo da maneira correta, que é utilizando o botão virtual, tá? Para desligar o computador ou para reiniciá-lo. E aí vai uma dica: evite utilizar aí o botão físico do seu computador, o botão Power lá, que a galera gosta de apertar, aquele botãozão bonito, né, colorido. Evita, galera, utilizar esse botão, porque senão você força o desligamento. O Windows ele não espera, né, em nenhum momento que você vá simplesmente cortar a energia da placa, simplesmente fazer com que o sistema pare repentinamente. Então você acaba dando um susto, entre aspas, no sistema, e isso é perigoso porque pode danificá-lo, tá? Então o ideal é você fazer o máximo para avisar o sistema operacional e solicitar através do sistema que ele encerre suas atividades. Então ele consegue fechar tudo e entrar realmente no modo de desligamento, tá? E aí, para isso, galera, para que você possa preservar isso, a gente vai usar esse procedimento corretivo, que é o gerenciador de tarefas. Ele também tem um atalho que é bem interessante, que é o Ctrl Shift mais ESC, tá? Existem outros atalhos, Vitor? Sim, mas eu vou deixar esse atalho aqui para vocês, que é bem interessante, tá? Porque ele já abre a ferramenta, mas tem como você pesquisá-lo, tem como você também achá-lo por outros meios, porém a gente vai achar através desse atalho, Ctrl Shift ESC. E é claro também que caso você precise, você pode achar dentro do menu, tá? Dentro do seu menu iniciar. E caso você queira localizá-lo pelo seu menu iniciar, claro, galera, que eu estou utilizando a versão 10 aí do Windows. Se você estiver utilizando a 7, você pode usar a barrinha de pesquisa, tá? Uma das formas mais fáceis. Então você digita lá o gerenciador de tarefas, você vai achar a ferramenta, tá? Muito fácil, muito rápido, tá? Porém, o atalho também é muito bem-vindo. Ctrl Shift ESC
também é um ótimo atalho, você consegue rapidamente abrir a ferramenta. Pode acontecer dela demorar um pouquinho a abrir, até porque o seu computador está travado, né? Está travado em algum processo. Então isso pode atrapalhar a execução aí do gerenciador, mas dê o comando, aguarde alguns instantes, alguns segundos que ele vai abrir, tá? Se por acaso você deu o comando e não abriu, congelou realmente, você não consegue mexer o mouse, tenta mexer o mouse para ver se o mouse está mexendo. Tenta acender e apagar o Caps Lock, que é aquela luzinha que acende e apaga no seu teclado. Tente interagir com o computador, tente abrir o menu iniciar apertando o botão Windows. Se ele responder com o mouse ou aparecendo aqui o menu iniciar quando você aperta o botão Windows, isso significa que o seu computador não está totalmente travado. É possível que você encerre a atividade que está travada e dê o comando para desligar o computador, tá? Caso isso não aconteça, você não obteve nenhum resultado depois de tentar interagir com o computador de diversas formas, isso significa que houve um travamento total do computador, e aí infelizmente nesse caso você vai ter que dar o desligar físico, né? o power físico aí do seu aparelho, que não é recomendável, mas se realmente 100% travado, não teria aí como fazer o desligamento pelo botão virtual, mas isso apenas em última hipótese, ok, pessoal? Fora isso, faça através do gerenciador de tarefas, ok? Então aqui eu tenho as ferramentas que estão em execução, os aplicativos ou programas, como vocês podem ver. Eu tenho aqui o Windows Media Player aberto e eu vou fazer esse teste com vocês pelo Media Player, tá? Vou selecionar o Media Player. Digamos que seja ele que esteja travado, digamos que seja ele que esteja atrapalhando o meu uso, ele simplesmente travou, congelou, não responde mais. Então nesse caso eu vou fazer o seguinte, ele não fecha mais pelo xizinho, tá? Quando trava ele não fecha mais por aqui. Fica aparecendo aqui o Windows parou de responder, a tela fica branca. Então você vai simplesmente clicar aqui, Windows Media Player, e dar o comando de finalizar a tarefa, ou por aqui, tá? Feito isso, galera, ele vai forçar, eu vou dar um clique, ele vai forçar o fechamento do programa, ok? Então esse comando ele é muito mais poderoso do que o xizinho, porque o xizinho, quando alguma janela, né, algum programa que está em execução está travado, ele simplesmente não obedece. Através do gerenciador de tarefas, ele força esse fechamento, independente do xizinho lá do fechar estar ali inativo, tá? Então basicamente ele encerra essa atividade, e se era aquela atividade que estava impedindo você de continuar usando o computador, vai dar para você continuar usando, mas normalmente eu vou recomendar você a reiniciar a máquina. Fecha tudo, salva o que tem que salvar e reinicia para você ter o uso mais funcional da máquina, você ter o uso do computador na sua totalidade, digamos assim. Você não tem aí mais travamentos, lentidões, porque se você, depois de fechar algo que travou, dependendo aí da amplitude do travamento, vai ter aí um pouco de dificuldade e vai ver o computador reagindo de forma mais lenta. Então, para você voltar a ter um desempenho legal da máquina, é recomendado que você reinicie depois de fazer aí o fechamento do programa pelo gerenciador de tarefas, tá? Então, galera, essa foi a nossa primeira ferramenta de manutenção. Na próxima aula nós vamos falar aí sobre outras ferramentas muito legais de manutenção do sistema e vamos aí encerrar, tá? Então vamos falar aí sobre outras ferramentas, tanto corretivas quanto preventivas aí, que nós podemos realizar no sistema operacional. Então são dicas muito importantes para deixar o seu computador mais veloz, com desempenho melhor, e ainda assim fazer com que ele tenha menos problemas ou apresente menos problemas no seu uso, tá ok, galera? Então na próxima aula eu aguardo vocês, a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos, tchau, tchau e até lá.